Oi, eu sou a Bea, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao Cena 287. Hoje eu vou falar 13 curiosidades sobre os filmes do Tim Burton, mas antes falando um pouquinho da história dele. Timothy Walter Burton, conhecido como Tim Burton, é um cineasta, roteirista, produtor, escritor, animador e desenhista, muito conhecido pelos aspectos góticos e pela excentricidade que são bem marcantes nas suas obras e que também sempre tem um tom assim misterioso, meio sombrio, melancólico. E isso não é nem questão de cor, porque filmes mais coloridos também têm essas características, como A Fantástica Fábrica de Chocolate e Alice no País das Maravilhas. E falando nisso de cor, a gente consegue notar nos filmes do Tim Burton extremos, porque ou é um filme com visual bem fechado, bem dark, ou então super colorido, e tem filmes até que misturam esses dois extremos. Por exemplo, começa com um visual bem colorido, e aí no desenvolvimento do filme fica com cores fechadas. O primeiro curta-metragem de animação do Tim Burton foi The Island of Dr. Eggor, de 1971, que ele escreveu e dirigiu com 13 anos. Essa animação foi uma adaptação da história The Island of Dr. Moreau, do H.G. Wells, só que não existe nenhum registro dela, da animação. Ela é dada como perdida e muita gente nem acredita que ela existe, mas o próprio Tim Burton já falou que sim. Aí fica a curiosidade e o desafio no ar para vocês, porque não se encontra essa animação em lugar nenhum. E ainda trazendo um pouquinho da história dele, ele foi estudar no Instituto de Artes da Califórnia depois do ensino médio, entrou para o programa de novos animadores da Disney e um ano depois ele foi contratado como animador aprendiz na animação O Cão e a Raposa, de 1981. E aí depois disso ele foi trabalhar com o conceito dos personagens, ainda na Disney, e mais tarde ele passou a trabalhar e investir nos seus próprios projetos, no seu estilo, que tem muita influência dos filmes de terror antigos e do cinema mudo também. Então, com essa breve introdução sobre quem é Tim Burton e um pouquinho da história dele, vamos para as curiosidades. Em Os Fantasmas Se Divertem, ou no título original Beetlejuice, de 1988, os fantasmas têm marcas de como eles morreram. Só que como Adam e a Bárbara, interpretados pelo Alec Baldwin e pela Geena Davis, morreram afogados, eles teriam que ficar molhados o tempo todo, seria o mais lógico. Só que o Tim Burton achou que seria um pouco demais fazer isso com eles. Poxa, moto. Sério? Então decidiu que eles ficariam secos mesmo. A pneumonia ia bater forte, né, gente? Imagina eles ficando encharcados o tempo todo de filmagem. Ia ser um pouco incômodo. O Michael Keaton estrelou Batman de 1989, dirigido pelo Tim Burton, e ele é considerado um dos melhores Batman. Por ele é o melhor Batman, só que quando ele foi escalado para o papel, muitos fãs dos quadrinhos não gostaram da decisão, e a Warner chegou a receber mais de 50 mil reclamações por causa disso. E no final ele foi um Batman maravilhoso, e depois voltou como personagem em Batman: O Retorno, de 1992, e já teve participação confirmada como Bruce Wayne em The Flash, estrelado pelo Ezra Miller, que tem previsão de estreia nos cinemas em 1900? O que está acontecendo? Que tem previsão de estreia nos cinemas em novembro de 2022. Conclusão: que bom que 50 mil reclamações não tiveram efeito, senão a gente tinha perdido um dos papéis mais icônicos da carreira do Michael Keaton. O filme Edward Mãos de Tesoura, de 1990, foi o primeiro em que o Tim Burton e o Johnny Depp trabalharam juntos e é o que o Tim Burton considera o melhor de toda a sua carreira. Esse filme é muito bom. Eu acho que todo vídeo tem pelo menos um filme que eu falo que me faz chorar. Esse já pode ir pra listinha. Eu acho muito difícil enxergar o Edward interpretado por outro ator, mas antes de escolher o Johnny Depp, o Tim Burton considerou outros nomes, como Tom Cruise, Tom Hanks, Jim Carrey, Robert Downey Jr., e eu acho que o mais inusitado é que o Michael Jackson também se interessou pelo papel. E ainda falando de Edward Mãos de Tesoura, em 1 hora e 45 minutos de filme, o Edward fala 169 palavras. Eu falo mais que isso em um áudio pra Bruna, tentando elaborar e passar minhas ideias. Perdão, amiga.
Mas isso dele falar pouco é uma das características fundamentais do personagem. Eu só não tinha noção de que era tão pouco. E uma curiosidade extra, o bairro em que o Edward vive é inspirado em Burbank, na Califórnia, que é a cidade natal do Tim Burton. E um outro filme que também tem um bairro parecido é Frankenweenie, de 2012. Mas aí eu não sei se foi proposital ser inspirado na cidade natal dele, mas é muito parecido. Só que como em todos os filmes tem um personagem que é alter ego do Tim Burton, eu não duvido que também seja a cidade natal dele sendo retratada em Frankenweenie. O Estranho Mundo de Jack, de 1993, não foi dirigido pelo Tim Burton. Essa é uma das animações mais aclamadas dele e uma das melhores animações stop motion no geral, mas não foi ele que dirigiu. Ele foi um dos produtores do filme, a história dele, ele começou a criar quando ainda trabalhava na Disney. O visual do filme foi criado por ele, mas também não foi ele quem escreveu o roteiro. O roteiro é da Caroline Thompson, que já fez roteiro para outros filmes dele, como O Edward Mãos de Tesoura e A Noiva Cadáver. A direção do filme, na verdade, foi do Henry Selick, que também dirigiu Coraline, e o Burton passou a direção para o Selick porque ele ainda estava trabalhando nas gravações de Batman: O Retorno, que foi lançado em 1992. Para cada segundo do filme, eles fizeram 24 quadros. Isso porque para o stop motion eles precisam capturar os mínimos movimentos para ter uma boa continuidade. Então eles levaram 3 anos para fazer 1h e 16 minutos de filme. 3 anos. E a primeira aparição do Jack Esqueleto foi em Beetlejuice, o Tim Burton já genialmente conectando seus filmes desde o início. A cabeça do Jack Esqueleto fazia parte do chapéu usado pelo Beetlejuice, ficava na ponta do chapéu. Em Marte Ataca, de 1996, os alienígenas que invadem a Terra eram para ter sido feitos por stop motion, assim como foi feito O Estranho Mundo de Jack. Só que por causa de cortes no orçamento, eles tiveram que fazer por computação gráfica, por CGI. E esse filme acabou sendo um fracasso de bilheteria, mas hoje em dia é considerado um clássico. E ele também tem uma ligação com Beetlejuice, assim como O Estranho Mundo de Jack. Os esqueletos vermelho e verdes dos humanos mortos pelos alienígenas aparecem atrás da Bárbara e do Adam em uma das cenas de Beetlejuice. Em A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de 1999, a cidade de Sleepy Hollow, que é onde se passa a história do filme, foi toda construída em 3 meses. Uma cidade inteira em 3 meses. Enquanto as gravações ainda estavam acontecendo, ele bateu o recorde de maior set já construído na Inglaterra. O Tim Burton e a Helena Bonham Carter se conheceram nas filmagens de O Planeta dos Macacos, de 2001, e nesse mesmo ano eles se casaram, depois tiveram 2 filhos, mas acabaram se separando em 2014. A estreia da atriz francesa Marion Cotillard em Hollywood foi em Peixe Grande, Suas Histórias Maravilhosas, de 2003. Ela já era bastante conhecida no cinema francês, mas com certeza o papel de Josephine no filme do Tim Burton deu um bom impulso na sua carreira. Depois desse filme, ela participou de filmes como A Origem, Meia-Noite em Paris, Batman: Cavaleiro da Serra? O que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu! Cavaleiro das Trevas ressurge. Batman: O Cavaleiro das Trevas ressurge. O filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005, deixa qualquer chocolatra babando. Só que o pessoal que trabalhou no filme correu um grande risco de ficar com a glicose um pouco alta, porque a Nestlé deu 1.850 barras de chocolate para que eles usassem na produção do filme. Isso é muito chocolate. Queria. E a atriz Anna Sophia Robb, que fez a Violet, além do chocolate ainda tinha o chiclete. E ela chegou a ficar com dor no maxilar de tanto ficar mascando chiclete. Isso eu não queria. Isso eu não queria. E outra curiosidade, essa eu acho um pouco óbvia, mas vou falar mesmo assim. Os Oompa Loompas eram todos interpretados pelo mesmo ator, o Deep Roy, só que cada Oompa Loompa tinha um movimento. Então, para cada um, ele teve que fazer uma performance, inclusive os musicais. Eram 165 Oompa Loompas, gente. 165. Como ele sobreviveu? A Noiva Cadáver, de 2005, foi produzida ao mesmo tempo em que A Fantástica Fábrica de Chocolate e repetiu parte do elenco. O Johnny Depp foi o Victor Van Dort, a Helena Bonham Carter foi a Noiva Cadáver, o Christopher Lee foi o pastor Gas Wells
e o Deep Roy foi o General Bonaparte. Então, nos intervalos de gravação da Fantástica Fábrica de Chocolate, eles iam gravar a dublagem para a Noiva Cadáver. Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, de 2017, é uma adaptação do musical do Stephen Sondheim. E esse musical, ele é um clássico da Broadway e ficou 25 anos em cartaz. Só que o Sondheim costuma ser muito protetor com as suas obras, então ele aprovou o projeto do Tim Burton com uma condição, que ele tivesse a palavra final no elenco. No início ele não estava botando muita fé nem no Johnny Depp, nem na Helena Bonham Carter, mas no final acabou aprovando a escolha e ficou impressionado com a versatilidade e a habilidade deles dois. E além disso, ele ainda falou que essa foi a melhor adaptação cinematográfica das suas obras. O filme Grandes Olhos, de 2014, protagonizado pelo Christopher Waltz e pela Amy Adams, foi o primeiro desde 1996 com Marte Ataca, em que nem o Johnny Depp nem a Helena Bonham Carter participaram de um filme do Tim Burton. Dá pra ver que a parceria deles é bem forte, né? Mais da metade dos filmes que eu falei aqui hoje tem a participação de um deles ou deles dois juntos. Então é uma coisa assim já prevista para os filmes do Tim Burton. É raro os que não têm a participação deles dois. O Tim Burton já fez 9 filmes com Johnny Depp e 7 filmes com a Helena Bonham Carter. E eu acho a Helena uma atriz talentosíssima, uma das melhores atrizes. E o Johnny Depp também eu acho um excelente ator, acho as performances dele muito boas. Agora, recentemente, teve a polêmica dele sendo acusado de agredir a ex-mulher Amber Heard. E um acontecimento desses, por mais que teoricamente o pessoal e o profissional sejam separados, um acontecimento desses não deixa de tirar a credibilidade de qualquer pessoa e diminuir também até o respeito. Ele, inclusive, foi convidado pela Warner a se retirar do papel de Grindelwald em Animais Fantásticos e Onde Habitam, na sequência, né, de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E muita gente tem falado, muita gente acredita que por essa parceria, essa amizade antiga dele com o Tim Burton, que vai ser o Tim Burton que vai trazer ele de volta à ativa, né? Essas foram as curiosidades de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o like, comenta aqui qual o seu filme favorito do Tim Burton e compartilha o vídeo para mais gente conhecer o nosso canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos que saem a cada 2 semanas nas quartas-feiras. E último recadinho de hoje, não esquece que a gente também está com um podcast na rádio Old School Rádio Mix. Eu vou deixar aqui o link da rádio e o link do canal deles também no YouTube, para você poder assistir os que já passaram. Então é isso, até o próximo vídeo.